Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, com grande alegria que nós iniciamos o primeiro seminário catarinense da aprendizagem aqui nesse espaço tão simbólico, a Casa do Povo Catarinense, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou o Marcos Costa, sou Relações Públicas da Gerar, e hoje nós vamos ter um dia muito especial e inesquecível. Vou dar alguns avisos para vocês. Mulheres que quiserem ir ao banheiro, nós temos um banheiro aqui, desse meu lado direito, do seu lado esquerdo, tá? Só abre aquela porta. Banheiro masculino nós temos aqui do lado esquerdo, beleza? Lá ao fundo, quem precisar de carregador de celular, tem um carregador de celular lá no fundo e também tem água, tá bom? Vamos ter os bebedouros ali e as águas. Nós vamos fazer um evento híbrido, então vou estar sempre interagindo com o pessoal do chat aqui também. Nós vamos ter vários sorteios hoje, vai ser bem legal. Daqui a pouquinho nós já vamos ter o primeiro. Só mandar um abraço para o pessoal que está aqui nos acompanhando, a Raquel, a Luana, a Rosane, a Thaís, o pessoal de Joinville, tem um pessoal de Joinville aqui também, o pessoal de Itajaí, Navegantes, Rio Negrinho, todo mundo que fez o esforço de vir presencialmente, e você também que está nos acompanhando online, é uma honra tê-los em nossa transmissão. Beleza, pessoal? Para dar abertura no nosso evento, gostaria de convidar ela, que é formada pela PUC, a Pontífice Universidade Católica, e atua como superintendente institucional e técnica da Gerar, né? Que a Gerar quer dizer Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional. Em sua gestão, ela enfatiza a importância de investir na formação dos jovens, acreditando que a gente cresce quando acredita na juventude. Vamos receber com grande salva de palma Heloísa Arnes. Boa tarde a todos e a todas. Queria especialmente agradecer a presença, né, dos nossos jovens, das nossas autoridades e de toda a equipe da Gerar, das instituições e dos RHs de tantas empresas que estão conosco e outras mais. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse seminário de aprendizagem em Santa Catarina. Em nome da Gerar, agradeço imensamente a presença de cada um. Nós que compartilhamos no nosso propósito de transformar vidas por meio da educação e do trabalho. A Gerar nasceu há mais de 20 anos em uma missão muito clara. Mais de 20 anos, gente. Né? Francisco e eu começamos pequenininhos, né? E hoje já temos mais de 400 profissionais juntos conosco na nossa equipe. E atuamos em todo o Paraná e toda Santa Catarina e mais alguns estados também. Ela nasceu com uma missão muito clara a Gerar, né? Geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional. Formar talentos e gerar oportunidades reais de desenvolvimento para os jovens do nosso país. Ao longo dessa jornada, ampliamos nossa atuação e hoje temos muito orgulho de caminhar lado a lado com empresas de todo o Brasil, especialmente aqui em Santa Catarina, onde temos construído uma história de compromisso, de parcerias sólidas e resultados concretos na aprendizagem profissional, principalmente. Nós temos vários projetos. A Gerar vem de uma caminhada, começou até com empreendedorismo, bem no comecinho, um projeto junto com o Ministério de Desenvolvimento Social, capacitamos inúmeros empreendimentos, né, que eram do Bolsa Família, foram 48 municípios em 5 estados, Ceará, Pernambuco, Acre e Bahia, né, em 4 estados, e com mais de 9.000 participantes na época. Então, a Gerar começou nessa linha do empreendedorismo. E hoje nós atuamos, né, em várias frentes. Então, a frente do educacional. Tem apresentação? Bom, vou falando, então. Tem a... Desculpa, a primeira. Então, nós temos uma atuação
nesses estados, né, no Paraná e em Santa Catarina, aqui, principalmente, né, que está sendo ampliado bastante. Temos subsedes em Joinville, em Chapecó, em Itajaí, Blumenau, né, e a Grande Florianópolis. E no Paraná também temos várias subsedes, Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba. Já atuamos também no Espírito Santo com um projeto, e no Distrito Federal temos um polo de atendimento. Então, esses são os nossos espaços. Aqui na Gerar, nós temos vários eixos de atuação, né? O social, o ambiental e o educacional. São vários projetos. Alguns são projetos com começo, meio, fim, e outros projetos que são contínuos, né? Conseguimos recursos com governo, com emendas parlamentares, com Petrobras, com Boticário, com empresas, né? Enfim, financiam os nossos projetos. Na área social, já tivemos o Cidadania, né? Profissão Cidadão. Já tivemos os Construtores da Paz na linha do construção civil. Já tivemos Gerar Sênior para idosos, Geração Campeã, que seria para jovens também, na linha do esporte. E nós temos hoje, já tivemos na área ambiental também, né, projetos, e hoje a sinergia é completa entre todos. Atuamos principalmente com o projeto Aprendiz Gerar, projeto Gerar Estágios, né, com mais de 11 mil jovens, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e outros estados, atuando conosco. E atuamos também com uns projetos muito interessantes, né? O MEGA, que para jovens empreendedores montarem suas empresas. E hoje tem histórias muito bonitas de pessoas que regularizaram a sua empresa, que tiveram todo o apoio, plano de negócio, e hoje estão bem sólidas. É uma metodologia muito criativa, encontros muito bons, e são financiados totalmente gratuito para o nosso público. Ninguém paga um centavo por isso, por nenhum dos nossos projetos. São todos, buscamos recursos para isso. Então, o MEGA, hoje, teve mais de 200 turmas, 6.445 até hoje, que participaram. O Aprova, e vai ter em Santa Catarina também, estamos preparando a próxima turma. O Aprova, que é um cursinho pré-vestibular, que é muito legal. 22 semanas, esses jovens têm a revisão de todo o conteúdo do ensino médio. Aqueles que têm defasagem, eles conseguem, de uma forma bem prática, os conceitos são todos ligados à prática, eles conseguem revisar o conteúdo e se prepararem para o Enem e se prepararem para entrar nas universidades. Temos casos assim em Maringá, interior do Paraná, de uma Débora, nome dela, é a filha de Garis. Gente, também temos isso. Filha de Garis, com vulnerabilidade, ela conseguiu passar em terceiro lugar em arquitetura numa universidade estadual gratuita, né, que é muito conceituada, a UEM. E temos vários casos também, até de medicina e tudo mais. Jovens, né, vulneráveis que participam de um cursinho e conseguem recuperar a defasagem que eles têm, e em poucos meses, com essa metodologia, eles conseguem chegar no mercado, chegar nas universidades grandes e serem aprovados. É lindo, né? Emendas parlamentares, né? Deputados, todos acabam nos dando emendas e a gente faz com que esses jovens sejam realmente incluídos. Esse estado de Santa Catarina valoriza o trabalho, a inovação, o empreendedorismo, e é nesse contexto, né, que a nossa aprendizagem se torna ainda mais essencial, que é o grande tema aqui do seminário. Como ponte entre o potencial dos jovens e as necessidades reais das empresas. Muitos RHs estão participando aqui conosco, né? A gente acredita que a aprendizagem profissional é uma via de mão dupla. Ela transforma a vida dos jovens, mas também fortalece as empresas. Está difícil conseguir jovens e pessoas para o mercado de trabalho, não está? Então, como que é mais fácil você já ter na mão esses jovens para você ter
os seus RHs, né, terem as vagas preenchidas, né, transformando esses jovens, fazendo com que eles façam os cursos e participem como aprendizes e como estágios também. O nosso convite, mais do que cumprir a lei, hoje é para cada empresa aqui presente veja a aprendizagem como uma estratégia humana, inteligente e sustentável. E o RH tem um papel estratégico dentro das organizações e também da sociedade. É por meio de vocês que muitas portas se abrem. É por isso que esse seminário foi pensado com tanto carinho. Por que não fazer um seminário que seja de interesse para os nossos RHs, para as nossas empresas? E por que não trazer também instituições importantes do governo, né? Para que, com isso, a gente una nossas forças, né? Se cada um faz um pouco, a gente faz muito e a gente transforma vidas. Então, foi pensado com carinho esse seminário, em ter essa parceria, fortalecer, apresentar caminhos, soluções, conversar sobre isso, né? Um tema tão importante, que façam sentido para o negócio de cada empresa e que também atribuam o crescimento para tantos jovens que só precisam de uma oportunidade. Porque, no fim das contas, gerar o bem faz bem para os jovens, para as empresas e para toda a sociedade. Sejam muito, muito bem-vindos e que Deus abençoe a caminhada e a importante missão que vocês têm de transformar vidas nos seus dias a dias. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Elô, nossa superintendente, fundadora da Gerar. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui, que tem bastante gente boa para falar. O pessoal de Várzea Paulista está com a gente, o pessoal de São Miguel do Oeste também, Chapecó, São José do Cedro, Santa Catarina, Balneário Pissarras, obrigado pelo carinho. Estamos em 820 pessoas agora nos assistindo. Obrigado pelo carinho, Elizabeth, Marcos, todo mundo. Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo aqui, ó. Chapecó, Maringá, mas obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho tem sorteio. Vai ter sorteio de brindes para quem está aqui presencial e também para quem está online nos acompanhando, tá bom, gente? Você que está nos acompanhando online, não vamos nos esquecer. Pedir para eu falar nesse microfone aqui, vou tentar falar nesse aqui, tá bom, gente? Vou tentar fazer o certo aqui, ó. Esse aqui é mais grave, né? Agradecer a presença das nossas autoridades que estão aqui. E agora, pessoal, para dar continuidade aqui no início do nosso seminário, gostaria de convidar ela, que é formada em administração e atua como coordenadora regional da Gerar nas regiões de Blumenau, Grande Florianópolis e Criciúma. Tem como sua missão contribuir para o fortalecimento e a expansão da Gerar, promovendo oportunidades de desenvolvimento profissional e transformação social para os jovens catarinenses. Vamos receber com uma grande salva de palmas a nossa anfitriã, Suzane Imbrunizio. Boa tarde. Que delícia ver essa casa tão cheia. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui hoje. Vocês fazem muito por nossos jovens. Eu acho que cada empresa que está aqui, cada instituição que está aqui, quer esse crescimento que a Gerar quer. Então, o objetivo da Gerar, como, né, a Heloísa falou muito bem, é capacitar esses jovens para a vida, para o mercado de trabalho, para que não seja somente uma cota. A gente fala muito isso, é cota, cota. Não. Vamos pensar na mão de obra que a gente pode estar construindo, preparando esses jovens realmente para as nossas empresas. Então, quero agradecer, não quero me estender muito, que tem muita coisa legal ainda para a gente conversar, muita palestra interessante aqui, muita participação legal aqui. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem esse nosso evento, que seja um evento abençoado, um evento muito gostoso para todos nós. Obrigada. Obrigado, Su, muito obrigado. Aqui também o pessoal de São Miguel do Guamá está presente também, Itajaí, Dracena, São Paulo, o pessoal do Novo Amanhecer,
São Paulo capital também, obrigado pelo carinho. E, claro, vamos agradecer também aos nossos parceiros, né, que fizeram esse evento tão bonito acontecer, nessa casa tão cheia, um auditório tão grande. Então, a gente está muito feliz e até emocionado. Vamos agradecer o pessoal da Junior Achievement Santa Catarina, muito obrigado, pelo ICAEPS também pelo apoio, Associação Comercial Empresarial de Palhoça, também a Britânia, vai ter brindes da Britânia daqui a pouco, hein, gente? Vai ter um brinde muito especial da Britânia daqui a pouquinho. Galera da Unisul também, que está nos apoiando, vai ter bolsa da Unisul hoje, também da Uninter, vai ter presente da Uninter, a Febraeda, que é a federação, né, que está com a gente também na pessoa do Pazinho hoje, o Centro Cultural Anastácia, que é uma instituição que faz um trabalho belíssimo, também apoiando esse evento, e, claro, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, e também pessoal aqui mandando mensagem, obrigado, são 750 pessoas nos acompanhando agora, obrigado, Fátima Pina, do CEPRO, de São Paulo, estamos juntos. Para a gente dar continuidade, vou convidar ele, que é coordenador regional da Gerar nas regiões de Joinville e Itajaí, com uma dedicação, atua na implementação e fortalecimento dos programas da Gerar, impactando positivamente a trajetória de milhares de jovens ao norte de Santa Catarina. Recebamos com alegria Rafael Bordignon. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer do fundo do meu coração a presença de todos que estão aqui, as autoridades que nos prestigiam, né, através desse grande seminário, primeiro seminário de Santa Catarina, no qual temos a honra, né, e agradecemos também à LESC para a abertura de portas para que esse grande evento aconteça. Transformar vidas é a nossa vocação, né, por meio, claro, de parcerias, de oportunidade, que vocês, empresas, né, confiam em nosso trabalho no dia a dia, nós da Gerar, podemos oportunizar jovens de vulnerabilidade, né, que eu chamo de diamantes, que estarão na mão de vocês, recebendo a bela lapidação para que eles brilhem ainda mais no futuro próspero. Né? Então, assim como eu tive a oportunidade de entrar na Gerar por meio de um programa social, né, e outros jovens que passaram comigo em vários meus setores, fica a minha gratidão e agradeço mais uma vez a vocês e um belo e um bom evento para todos. Em nome da Gerar, gratidão. Obrigado, meu irmão. Parabéns pelo trabalho, pela mobilização. Aproveitar para mandar um abraço ao pessoal de São Miguel do Oeste, que está aqui firme. Aline, estamos junto. Lá no Oestão de Santa Catarina, Chapecó também, Gabi Boebel está com a gente. 800 pessoas nos assistindo agora, pessoal. Vamos para o sorteio, então, né? Vamos começar com o sorteio, o pessoal está chegando aí. Tomara que caiba todo mundo, né? Graças a Deus, bastante gente chegando. Sejam todos bem-vindos. Vai ser uma grande alegria. Pessoal, nós vamos fazer agora 3 sorteios presenciais, tá? 3 secadoras, escovas secadoras de cabelo da Britânia, nosso apoiador do evento. Vou chamar a Thalita aqui e o pessoal vai chegando. Por favor, pessoal, pode chegar, sejam bem-vindos. Olha, chega aí, Deise, vamos mostrar essa escova de cabelo. Olha que trem chique, pessoal. Escova da Britânia aqui, nós vamos começar com o primeiro sorteio de hoje. Agradecer a Britânia, que é uma grande parceira da Gerar e nos deu aí as escovas para a gente sortear, beleza? Ela escova e seca, luz de LED. O trem é chique demais, gente. Vamos lá, então? Olha aí, Deise. Deise vai segurar aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos pôr na tela direto? Contagem regressiva? Então, pode dar ali. Seja bem-vindo que está chegando. Já vamos ter sorteio de 3 escovas secadoras da Britânia agora. Obrigado, Britânia. Vamos ver aqui, ó, quem ganhou. Daniel, da Secretaria de Assistência Social de São José, Santa Catarina. Está aí, Daniel? Chega aí, Daniel. Você ganhou uma escova? Aí, Daniel. Vem para cá. Pessoal da imprensa, fazer uma foto aqui, ó, com o Daniel, nosso vencedor. Pode subir aqui, ó. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, sobe aqui. Vem aqui, Deise. Chega aí. Vamos chamar aqui na frente também a Cristina Porto, da ABPOM. Cristina está aí? Da ABPOM? Ô, Cristina, vem cá. Palmas para a Cristina, pessoal. Ganhou também a nossa escova de cabelo e também a Glória Catarina. Oi? Oi? Ah, sim, com certeza.
Vamos chamar aqui a Glória Catarina, da unidade do Cine de Florianópolis. Vem cá, Glória, parabéns. Chamar o nosso presidente aqui para ajudar também a entregar. Presidente, entregue para a Glória do Cine, por favor. A Glória do Cine que ganhou. Chega aí, dona Glória. Aí, pessoal. Fazer uma foto aqui em cima, presidente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez à Britânia, que está nos alegrando com esse evento. Teve mais um prêmio extra aqui, mas vamos fazer para online agora, Felipe? Para online agora, né? Pessoal que está online agora, 827 pessoas nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Vamos sortear agora 5 bolsas de pós-graduação, 70%. Tá? 5 bolsas de pós-graduação, 70%. Quem ganhar, esse é o pessoal do online que está nos assistindo, tá? Quem ganhar, entre em contato com a Gerar a partir de amanhã, tá bom? Pessoal da Uniftec que nos presenteou com essas bolsas. Então, pode pôr na tela, por favor, vamos sortear aí as 5 bolsas, 70% pós-graduação. Um abraço para os amigos da Unitec também. Da Alvana, da Davi Imóveis, da Alvana da Gerar, a Margarete, o Djalma Guilherme da Silva, a Bruna Anchal e a Kathleen Sara, da Inviolável. Isso aí, pessoal. Se você ganhou, está nos assistindo a transmissão, já entre em contato com a Gerar a partir de manhã para retirar o seu prêmio. Beleza? Pessoal, tem como fazer mais um, que chegou mais um prêmio aqui, gente? Um cartãozinho de presente da Havan, no valor de R$100, que a Uninter trouxe para nós. Beleza, né? Cartãozinho da Havan de R$100. Tem como fazer mais um aí? Só mais um? Para presencial, tá? Para quem está aqui. Vamos sortear. Cadê o pessoal da Uninter? Obrigado, pessoal da Uninter. Está lá. Obrigado pelo carinho, tá? Trouxe aqui um cartãozinho de última hora para nós aqui. Vamos sortear. Estão valendo um cartão no valor de R$100 da Havan. Podemos? 3, 2, 1. Esther do Cicobi. Parabéns, Esther. Ganhou. Está aí, Esther? Palmas para Esther, gente. Esther do Cicobi ganhou um cartãozinho. Presidente, o senhor entrega para nós, por favor? Espera aí. Me ajuda aqui, Rafa. Me ajuda aqui. Aqui, ó. Rafão vai entregar, então. Esther, presidente. Vamos fazer uma foto. Ganhou aí um vale-compras na Havan de R$100, hein? Coisa boa demais. Obrigado, pessoal da Uninter, pelo apoio também. Pessoal, vamos convidar agora também para dar uma salvação, uma acolhida. Ele que é superintendente do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e Emprego do Estado de Santa Catarina. Ele que é advogado, professor universitário, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Brusque. Vamos receber com grande alegria para uma saudação o doutor Paulo Roberto Essel. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, de forma especial, cumprimentar a Heloísa, e cumprimentando a Heloísa, cumprimentar toda a equipe do Gerar. Dizer que, como Ministério do Trabalho e Emprego, estamos muito felizes de estar aqui nesse ato tão importante, tão potente, e estou aqui acompanhado da nossa auditora fiscal do trabalho, a Luciana Xavier, que é a coordenadora responsável por essa política pública, que é de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego. A nossa responsabilidade, enquanto governo federal, é dialogar com as empresas, porque existe uma lei a ser cumprida, e, se a lei não for cumprida, vem a parte não tão legal, que é a parte da penalidade, né? Mas que, infelizmente, é algo, muitas vezes, necessário. A gente está vivendo um momento diferente, acho que no Brasil e no mundo. Nós temos hoje vários mundos do trabalho. Antigamente, o sonho... Antigamente não, 15 anos atrás, quando o menino ou a menina estava completando o ensino médio, o sonho daquele menino, daquela menina,
era pensar numa faculdade, pensar num trabalho, em carteira assinada, ou fazer um concurso público. Hoje, qual é o sonho desse menino e dessa menina? Quando está completando o ensino médio ou antes disso? Virar TikToker, YouTuber, blogueirinho, enfim. Nós temos também o mundo do trabalho hoje, que é o mundo das plataformas, que é um trabalho que todos nós utilizamos, ou Uber, ou iFood, enfim, e é um mundo do trabalho sem qualquer regulamentação, sem qualquer garantia de direitos, sem nada. Nós temos um mundo do trabalho dos trabalhadores informais. Nós temos um mundo do trabalho do CNPJ, a pejotização, que vai impactar certamente, daqui a algumas décadas, os cofres públicos e a manutenção do próprio sistema de previdência no Brasil. Mas nós temos o foco, nesse momento, é o foco da aprendizagem. E eu trago aqui 2 números que são problemas. Nós temos, segundo os dados do IBGE, de 2023, que é o último dado, em Santa Catarina, 41 mil pessoas de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. 41 mil pessoas em Santa Catarina de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Nós temos, nas cotas de aprendizagem, 65 mil cotas em Santa Catarina, que precisam ser preenchidas. Dessas 65 mil cotas, 36 mil estão preenchidas. Nós temos um número importante, nós temos um número bacana em Santa Catarina, comparado a outros países. Só que estão faltando o preenchimento de 27 mil cotas. Então, nós temos um problema, que são as 27 mil cotas que não estão preenchidas, e nós temos um outro problema, que são 41 mil pessoas de 5 a 17 anos trabalhando em situação de trabalho infantil, de 5 a 17 anos. Só que um problema, os 2 números, um número é a solução do outro. Para que eu vou ter sob o meu jugo, sob o meu comando, alguém de 5 a 17 anos, sem qualquer direito, se eu posso ter alguém de 14 anos para frente, e 90% desses números aqui em Santa Catarina, das pessoas que estão em situação de rua, tem de 14 a 18 anos. Ou seja, o público da aprendizagem. Se nós temos esse público trabalhando em situação irregular, por que esse público não está na aprendizagem? Por que esse público não está permanecendo na escola e, ao mesmo tempo, trabalhando? Já foi falado aqui o apagão da mão de obra que nós estamos vivenciando no Brasil e mais ainda em Santa Catarina. No Brasil, nós temos números históricos, recorde de desemprego no momento. E em Santa Catarina, esse número é praticamente a metade. Então, o que representa uma dificuldade ainda maior das empresas em terem mão de obra. Então, nós temos aqui um instrumento forte, potente, de solução de um problema. As cotas de aprendizagem. A gente vai trazer para a formalidade esse público, a gente vai contribuir para a formação, para a qualificação. Daqui a pouco, esse público, os aprendizes, poderão se transformar nos trabalhadores das empresas e com a facilidade da empresa tá moldando, tá modelando, tá orientando, tá fazendo toda a instrução daquela pessoa. Então, assim, é fundamental. E aqui faço um apelo, né?
para as empresas, para os responsáveis pela gestão de pessoas, pelos RHs das empresas, para que a gente some esforços, para que nos próximos números, nas próximas estatísticas, a gente consiga reduzir. E que a gente possa dar um exemplo importante, né, para o Brasil, e também que a gente possa, enquanto ser humano, construir uma sociedade melhor e ajudar a sociedade a voltar para um processo de evolução civilizatória. Então, fica aqui o nosso cumprimento, os nossos cumprimentos ao Gerard pela iniciativa, e ficam aqui as portas abertas do Ministério do Trabalho e Emprego para que a gente, juntos, nós possamos encontrar soluções, encontrar caminhos melhores para os nossos jovens, para as nossas empresas, para as nossas cidades, para o nosso país. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, professor. Espera aqui que vai ter um presente para o senhor. Vou chamar a Thalita da Gerard para entregar um presente para o senhor, por favor. Fazer aquela fotinha. Muito obrigado. Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego no estado de Santa Catarina. Vamos conversar com o pessoal um pouquinho aqui do chat. O pessoal do São José está com a gente. Um abraço para o Max, está com a gente também. A Lola Dias também. Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina, Priscila Teixeira, obrigado. Obrigado, Priscila, lá da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina está com a gente. O pessoal de Ponta Grossa, Pato Branco também está com a gente. São Miguel, Chapecó. Obrigado. Vamos comentando aí, pessoal. Vamos comentando. As inscrições estão abertas para participar dos sorteios, tá bom? Quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever ali pelo Simpla para participar do sorteio. Agora, também para fazer uma breve saudação, uma acolhida, né, vamos convidar ele, que é deputado federal, eleito por Santa Catarina com mais de 87 mil votos. Ele é advogado, libertário e empreendedor. Eleito também como deputado federal mais econômico da história de Santa Catarina, meus amigos. Grande parceiro e apoiador da Gerard. Vamos receber com alegria o deputado Gilson Marques. Pôr o microfone no senhor. O senhor está elegante demais da conta, hein, rapaz? Vim direto do Brasil. Lá é obrigatória a fantasia. Boa tarde, agradeço demais o convite. Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu ouvi uma parte do histórico aqui do pessoal do Gerard, eu conheço, já fui em várias unidades. E aí eu tentei fazer um paralelo com o serviço que atualmente eu faço, que é no setor público. Para quem não sabe, é um desvio de rota. Na verdade, eu sou advogado e empreendedor, eu tenho 7 negócios em áreas diferentes. E sempre quando me chamam para falar do setor público, eu fico meio que constrangido e envergonhado, porque o Estado ele promete dar saúde, segurança e educação, que seria o básico do básico. Mas todo mundo sabe que ele não faz só isso. Ele tem, por exemplo, 450 estatais. E óbvio que quem abraça muito aperta pouco. E, definitivamente, nós não temos serviços básicos de saúde, segurança e educação. Em muitos lugares, as crianças têm que pisar no cocô para ir para a escola quando tem, porque a gente nem tem saneamento básico. O PISA, ele é vergonhoso. O jovem sai do 2º grau sem saber matemática básica, sem interpretar texto. Saúde, não preciso falar. Segurança, menos ainda, nós temos 350 mil mandados de prisão em aberto para serem cumpridos. Essa é, infelizmente, a nossa realidade. E aí, quando eu vejo que existem institutos, organizações, escolas que fazem serviços públicos, que têm atendimento público, mas são ensinos privados. São empresas privadas. E também temos isso na saúde. A rede filantrópica, por exemplo, que é a administração privada, que presta serviço público, ela faz o serviço com o dobro de quantidade e com a metade do custo. E a educação, um ótimo exemplo, é o Gerard. É o Gerard, que faz um excelente serviço público, porém de administração privada. E é interessante porque essa dificuldade toda, ela não para por aí. Nós temos uma
escravidão em andamento, porque hoje você contribui mais de 40% depois que assina a CLT, quando consegue, que você redireciona o recurso que estaria no seu bolso ou naquela sociedade para um político administrar. E é engraçado que nós que estamos nas salas de aulas aprendendo, ou nos nossos negócios, ou qualquer empresa, quando dá algum tipo de problema de economia, você chama um economista. Quando tem um problema médico, você chama um médico. Quando tem um problema de contabilidade, você chama um contador. Quando tem um problema de advocacia, você chama um advogado. Magicamente, quando qualquer problema da sociedade existe, até de enchente, até de vacina, o que a gente faz? Vamos chamar os políticos para resolver. Como que isso pode dar certo? Não vai dar certo. Nós temos um Congresso que elege palhaço, a exemplo do Tiririca, jogador de futebol, entre outras coisas. Porque nós não temos pessoas capacitadas que se interessam. E isso, o gerar, de certa maneira, contribui para esse processo, que é muito bom. E quando eu estava vindo para cá, um colega no aeroporto falou, justo você vai falar de ensinamento para esses jovens. Um dos negócios que eu tenho é um parque temático. O meu parque temático tem um paredão de escalada, mais ou menos dessa altura, que o meu filho, com 2 anos, consegue subir. E um dia eu estava por lá, e tinha uma menina toda linda, emperiquetada, com aqueles vestidos de levar aliança, sabe? Com sapatinho e tal, e estava chorando. Ela devia ter uns 6 anos. Cheguei perto, mas por que você está chorando? Aí o pai dela falou assim, porque ela não consegue subir esse paredão. Não, mas ela consegue sim. Ó, já estou sendo censurado aí. Não, ela consegue subir? Não, não consegue. Não, ela consegue, não consegue. Então, assim, eu vou te ajudar. Aí eu pedi para tirar a sapatilha dela. Aí o pai disse assim, mas vai sujar o pé. Aí eu tive que explicar, mas faz parte. Botar o pezinho na terra, o contato com a natureza, a troca de energia, expliquei tudo, convenci ela a sujar o pé, e aí fui ensinar ela a fazer a escalada. Ela botou a mãozinha direita, eu falei, depois o pé esquerdo, e assim vai indo. Ajudei na primeira vez, na segunda vez menos, na terceira vez ela subiu sozinha, chegou em cima do paredão, ela fez assim, e pulou no meu colo. Aí o pai dela falou assim, obrigado, como é que você fez isso? Eu disse, como eu fiz isso? Botei o dedo no nariz dele e falou assim, você nunca mais faça isso. Primeiro, você está transferindo o seu medo para o seu filho. Segundo, se você diz que ela não é capaz de subir esse paredão aqui, e o dia que ela quiser ser presidente da República? E o dia que ela quiser ser astronauta? E o dia que ela quiser ser o que ela quer? O problema é que nós vivemos numa geração onde a escola não, a maioria delas, claro, acha que o corpo é só para levar a cabeça de um lado para o outro. Nós não temos experiências como pessoas da minha idade ou do interior tiveram, banho de chuva, subir em árvore, levar picada de pernilongo, tomar banho de lagoa de cueca. Não existe mais isso. E qual é o problema disso, pessoal? As pessoas me perguntam, eu vou para a academia, qual é o músculo que eu tenho que malhar? A bunda, para deixar de ser bunda mole. Por quê? Porque muitas dos jovens, das crianças, bate o pé e sai correndo. E qual é o problema de quem não sobe em árvore? Quem não sobe em árvore não corre risco. E quem não corre risco não empreende, não conquista uma namorada, um namorado, não pede aumento, não empreende, não entra na política. E tudo que nós menos precisamos é jovens com medo, que não querem risco. Esse é um principal ensinamento. A única forma de não dar certo é de não tentando, é de não fazer, é acreditar em alguém mentiroso que diz que nós não somos capazes. E se tem alguma coisa de que eu acredito e que me dá esperança, são jovens numa sala fazendo troca de experiência. Tem um poema que eu gosto muito, que é A Arena, e esse poema ele diz o seguinte, de que não importa a pessoa que critica ou demonstra os defeitos. O que importa de verdade é o homem na arena, com o rosto de sangue, suor e poeira, que perde, que apanha e que levanta e faz isso tudo de novo, com a mesma persistência, até dar certo. Muito obrigado, pessoal. Thalita vai entregar um presente da Gerar, o deputado Gilson.
Faz uma fotinha para nós, por favor. Maravilha. Obrigado, Gilson. O pessoal de Sinop, Mato Grosso, está nos acompanhando também. Obrigado, Christopher, lá de Sinop, Décio, o pessoal da Febraeda está nos acompanhando, todo mundo. Obrigado, todo mundo que está online nos acompanhando. Pessoal, eu queria dar um recado para os aprendizes que estão aqui também, além das empresas, das autoridades. Muito obrigado pela presença de vocês. É por vocês que a gente faz tudo isso, tá bom, gente? Daqui a pouquinho vai ter o nosso Pazinho, vai falar um pouquinho sobre as novidades do Estatuto do Aprendiz para vocês. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas para vocês que estão aqui com a gente, os aprendizes. Que são não só o futuro, né, da nação, sempre ouvi isso, a juventude é o futuro. Não, a juventude é o presente, né? A juventude é o agora. O futuro é outra coisa. Então, obrigado pela presença de vocês. Pessoal, vamos convidar agora para a nossa palestra, uma das palestras principais aqui de hoje, ele que é sócio do grupo Venda Mais, empresário, palestrante, mentor e conselheiro empresarial, um dos maiores nomes da área no Brasil e que mora aqui em Florianópolis, né? Um orgulho aqui da cidade de vocês. Vamos aplaudir e receber com grande alegria para falar da importância estratégica de formar profissionalmente essa nova geração, Marcelo Caetano. Muito obrigado. E aí, tudo bem com vocês? Vou contar um negócio para vocês. Ontem eu fiz uma palestra aqui em Florianópolis, esse mês eu tenho mais umas 10 palestras aí pelo Brasil, viajo o Brasil de norte a sul esse mês, e eu confesso para vocês que esse aqui é um evento que me deixa com frio na barriga, né? Porque eu sei a responsabilidade que tem essa conversa nossa aqui e o quanto isso é importante. Então, para mim é muito legal estar aqui, né? Se vocês verem, eu falo muito de empreendedorismo, falo muito de vendas, de gestão comercial, e estar aqui com vocês é super bacana. E eu tive primeiro contato com o Gerard, num evento que eu fui fazer em Curitiba, que eu fui convidado para falar lá sobre resiliência, foi super bacana o evento também. E desde que eu tive esse contato com o Gerard, eu comecei a falar, cara, como eu consigo colocar esse processo do menor aprendiz, da aprendizagem dentro das empresas de uma maneira mais eficiente. E eu sou conselheiro de algumas empresas, e eu, durante um tempo grande, fui conselheiro de uma grande construtora, e eu, lá no conselho, ficava muito distante da operação da empresa, e um dia, depois de conhecer Gerard mais de perto, eu falei bem assim, numa reunião do conselho, que o RH ia fazer uma apresentação. O RH ia fazer uma apresentação, e aí, antes da apresentação, eu cheguei um dia antes na cidade, eu chamei a pessoa do RH, a gestora do RH, e falei bem assim, me conte uma coisa, vocês têm um processo, né, de um menor aprendiz, tem um processo de aprendizagem aqui de um jovem? Ela falou bem assim, a gente tem, Caetano. Eu falei bem assim, pô, mas olha que louco isso, né? Eu, como conselheiro, não sei disso. Daí ela falou, mas você acha que isso é estratégico? Daí eu falei bem assim, eu acho que isso é extremamente estratégico. Eu acho que isso é tão estratégico que o conselho tem que saber, né? Porque, de alguma maneira, é uma inserção importantíssima na relação da empresa com a sociedade, dentro do mundo de um apagão de emprego que tem extraordinário, ou de uma alternativa, né, que é a pior alternativa, né, que é o jovem que trabalha sem estar se preparando, sem estar na escola, que é o pior cenário que existe. E aí eu falei bem assim, pô, isso é super estratégico. Daí ela falou, amanhã eu tenho apresentação lá no conselho. Eu falei, eu sei, por isso que eu estou falando com você. Daí eu falei, por que você não fala disso no conselho? E ela olhou para minha cara e falou assim, mas Caetano, não é a pauta do conselho. Daí eu falei, mas uma das funções sua é romper essa pauta do conselho, é você chegar com algo que você acha importante falar. Você acha importante falar sobre isso? Ela falou, acho extremamente importante, até porque uma das pessoas que participa da parte que eu vou estar no conselho é o presidente da empresa, e muitas vezes nem ele tem consciência disso. Um dos fundadores da empresa, nem ele tem consciência disso. Daí eu falei, bacana. Eu falei, então, por favor, abra o espaço na reunião que você vai fazer amanhã. E aí, a reunião de conselho acontecendo, tudo funcionando bem, e de repente, no começo da tarde, era o momento em que ela tinha para falar, a pessoa do Recursos Humanos, prestar algumas contas ao conselho, e de repente ela entra na reunião do conselho, ela faz a apresentação dela, ela tinha meia hora para fazer a apresentação, um pouco mais, uns 40 minutos, e ela falou durante meia hora, e nos últimos 10 minutos da apresentação dela, ela falou bem assim, eu gostaria de apresentar algumas pessoas para vocês. O conselho inteiro ficou parado, olhando assim, falando assim, como apresentar algumas pessoas para a gente? Ela falou, eu gostaria de apresentar algumas pessoas para vocês, que eu tenho certeza que vocês não conhecem.
E, de repente, ela colocou na sala quem? Os jovens que estavam num processo de aprendizagem dentro da empresa. A hora que ela colocou aqueles jovens dentro da empresa, eu, como conselheiro, fiquei olhando para a cara dos outros conselheiros da empresa, né? E todo mundo ficou assim, quem são? E aí ela apresentou cada um, né? E foi muito louco isso, porque geralmente em reunião de conselho é super cronometrado. E um conselheiro, que não eu, porque eu seria suspeito de fazer isso, ele falou bem assim, eu queria conhecer um pouco mais de cada um de vocês. E cada um dos jovens presentes lá contou durante 5 minutos a sua história. Eu sei que a apresentação do RH durou umas 2 horas. Foi um desastre para o organograma da reunião de conselho, mas foi extraordinário para a relação que a empresa tem com o jovem aprendiz. E foi muito legal, porque, de repente, aquelas pessoas que estavam ali, aqueles jovens que estavam ali, eles tiveram contato também com um ambiente que eles nunca tinham tido. E nunca, na história daquela empresa, o RH ficou tanto tempo numa reunião de conselho quanto naquele momento. Você pode falar bem assim, Caetano, mas se você, como conselheiro, não tivesse ali presente, será que o RH teria feito isso? Eu falo, não sei. Provavelmente não, quem sabe não. Mas essa ousadia de fazer esse movimento fez aquela reunião tomar um frescor que, quem sabe, eu nunca tenha visto na minha vida em muitos anos de conselheiro nas empresas. Então, eu queria falar para vocês que não adianta só a gente falar o quanto isso é importante. A gente, quem trabalha nos recursos humanos, nós temos que, de alguma maneira, pegar isso e levar lá em cima, dentro da organização. Lá em cima. Muitas vezes você pode falar assim, pô, Caetano, será que eu tenho força para fazer isso? Mas se você não testar, você nunca vai saber se você tem força. Tem uma coisa que eu falo muito nas empresas, nesse momento que a gente está vivendo hoje em dia, que é o seguinte, você nunca vai ter 100% de certeza de nada. Você nunca vai ter 100% de certeza de nada. Caetano, mas e se eu chamar lá o diretor-geral da empresa para apresentar os jovens aprendizes da empresa? Pode ser que ele não goste, mas pode ser que ele adore. E se ele adorar, vai ser muito legal para você, você vai ganhar uma força, você como RH, você como gestor, vai ganhar uma força estratégica dentro da empresa muito importante. A gente pode não arriscar. A gente pode fazer isso continuar acontecendo dentro da nossa área, e tudo bem. Mas você pode arriscar e, quem sabe, você colher frutos que você nunca imaginou colher. Nessa mesma empresa, um tempo depois, porque daí essa história repercutiu, né, pela empresa inteira, muitas pessoas que trabalhavam na empresa tinham passado, eram jovens aprendizes, foram contratados pela empresa, e aí um dia, essa empresa, essa construtora, ela construía para vários públicos, né, e era uma briga minha grande no conselho. Eu falei, cara, a gente tem que decidir o público nosso, e enfim, uma confusão. Depois de uns 4 anos que eu estava lá, um dia a empresa entendeu que ela realmente precisava construir só projetos populares. E só que a estrutura dela inteira era feita para construir projetos de todos os níveis. Inclusive o showroom dela era feito para produzir projetos de todos os níveis. Aí um dia eu chego lá na empresa, eu falo assim, já que agora vai produzir só projetos populares, a minha área é a área comercial, como conselheiro, eu falei assim, eu gostaria de chamar a equipe para falar o que nós precisamos melhorar para a gente vender só para um público, certo, popular. E aí eu falei assim, eu gostaria de chamar várias pessoas, né? E eu perguntei para a menina do RH, para a gestora do RH, falei assim, me conte uma coisa. Me conte uma coisa. Ela falou, o que foi? Eu falei assim, tem algum jovem aprendiz que está aqui na empresa, que já ficou aqui, está efetivado aqui na empresa, que você poderia trazer para essa reunião? Ela falou, tem um menino da parte de tecnologia que é super inquieto, ele adoraria participar com certeza dessa reunião. Aí, uma semana antes, eu chamei todo mundo para participar da reunião, né, um grupo específico, né, selecionado por mim e por ela, e nós chamamos as pessoas e junto estava essa pessoa que tinha sido o menor aprendiz da empresa. E aí eu comecei a fazer a provocação a eles, eu tinha avisado o tema da reunião, e uma das coisas que a gente tinha mais orgulho era do nosso showroom, a gente achava o nosso showroom maravilhoso, era o mais bacana, arquitetura sensacional, e a hora que começou a reunião, eu falei, quem quer começar a falar o que a gente precisa melhorar? O menino que tinha sido jovem aprendiz levantou a mão e falou bem assim, eu quero falar, eu trouxe uma lista. Eu falei, caramba, você dá energia para esse pessoal, eles enlouquecem, é assim ou não é, né? É só dar uma energia. Aí eu falei bem assim, legal, fala a sua lista. Daí ele falou, a primeira coisa que a gente tem que mudar, Caetano, sabe o que é? Eu falei, o quê? Ele falou, o showroom. Eu falei, meu Deus do céu, cara, a gente tem um orgulho enorme do showroom, você vai falar que tem que mudar o showroom. Daí ele falou, o showroom.
O showroom nosso é muito chique. Abre aquela porta, você entra lá e tem várias maquetes e a pessoa fica andando sozinha lá. Eu falei, mas isso é um novo atendimento? É legal pra caramba, isso é super moderno, a pessoa fica à vontade. Daí ele falou, Caetano, você quer defender o que você tem para falar ou você quer me ouvir? A hora que ele falou isso para mim, eu olhei e falei, não, quero te ouvir. Daí ele falou, então, eu, que sou desse pessoal que vai comprar esse empreendimento, eu quero entrar num lugar e que tem alguém para me receber na porta, porque eu não me sinto confortável de ficar andando lá dentro sozinho. Eu falei, caramba, cara, eu jamais teria essa perspectiva. E ele falou mais umas 10 coisas. Foi, sem dúvida nenhuma, ele foi o maior espetáculo da reunião. E aí todo mundo deu as opiniões, foi muito legal, porque eu saí de lá com umas 10 ou 20 ideias para melhorar o nosso atendimento do público que a gente estava querendo atuar naquele momento. Quando terminou a reunião, todo mundo veio me agradecer, porque as pessoas gostam de dar ideias. Às vezes a gente está com um problema na nossa área, e a gente, ao invés de chamar as pessoas para ajudarem a gente a resolver o problema, a gente quer resolver o problema e apresentar a solução para as pessoas. Se você tem uma equipe de 10 pessoas e só a sua opinião importa, significa que, na verdade, você tem uma equipe de uma pessoa. Se você quer melhorar o seu processo de aprendizagem dentro da sua empresa, quem sabe você queira melhorar o processo de aprendizagem dentro da sua empresa e você nunca tenha chamado quem? O aprendiz para conversar. Como você pode melhorar esse processo de aprendizagem? Nós, quando entramos numa posição de liderança dentro das organizações, a gente acha que a gente tem que carregar o fardo de fazer e de ter as melhores soluções. Quando, na verdade, quando a gente entra no processo de liderança nas empresas, a gente precisa chamar as pessoas para que elas, junto com a gente, criem as melhores soluções. Porque se você tem 10 pessoas na sua equipe e só a sua ideia vale, na verdade você tem uma pessoa só. E você vai ter que ficar o tempo todo brigando pela sua ideia, ao invés de conduzir o grupo a pensar junto com você. Então, quando terminou aquela reunião, ele veio na minha direção, eu abracei todo mundo aqui no final da reunião, ele veio e me deu um abraço, ele falou, pô, Caetano, eu soube que você trouxe o pessoal, os jovens aprendizes, como eu fui um jovem aprendiz, você trouxe todo mundo aqui na sala do conselho. Eu falei, trouxe, pô, o maior prazer, foi um barato a reunião. Daí ele falou bem assim, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Daí eu falei, por quê? Daí ele falou, porque eu pensei, escuta isso, eu pensei que vocês tivessem contratado só os meus braços e minhas pernas. E quando você me chama para ajudar a resolver um problema, você me mostra que você contratou também a minha cabeça. Olha que loucura! E olha que todo esse movimento de você trazer o jovem até lá, na reunião do conselho, de você trazer um jovem que foi aprendiz dentro da empresa, que continuava jovem, para uma reunião, para que ele traga ideias, aquilo vai acendendo uma luz dentro da empresa, uma energia, que a moçada que está entrando lá como aprendiz, falava assim, pô, o cara que era jovem aprendiz foi lá representar a gente numa reunião para debater situações que a gente nem imaginava que a gente poderia colaborar. Aquilo foi uma ferramenta poderosa de quem? Do recursos humanos. A gente vive realmente um grande apagão nas empresas, mas a gente acha que a gente não tem muitas vezes como sair dessa posição, desse apagão. E a gente tem como sair dessa posição, desse apagão, abrindo espaço para projetos de aprendizagem dentro da empresa, é a única maneira. Eu sou sócio de uma empresa aqui de tecnologia, que tem aqui, tem na Espanha, é a mesma empresa nossa, fica aqui na CAT. Certo? Uma empresa de tecnologia, da qual eu sou sócio. Na CAT não pode entrar um jovem, porque entra o jovem, as pessoas olham com cobiça para o jovem, porque elas querem levar o jovem para outra startup, porque não tem jovens lá. Não tem jovens, é impressionante. Qualquer um que contrata alguém novo, alguém olha alguém novo, jovem passando lá, fala, temos um jovem novo para tentar trazer. Ao invés de entrar num processo de aprendizagem, as empresas acabam tentando um roubar do outro. Quando, na verdade, eles podiam ter um movimento mais amplo de olhar para esse processo. Mas isso só vai acontecer quando recursos humanos começar a colocar a luz sobre isso. E isso é extremamente estratégico dentro das organizações. Nós temos que acreditar nesse movimento, não só como um movimento de integração, né? De entender que a empresa faz parte de um grande ecossistema, né, que é a sociedade, e essa permeabilidade acontece muitas vezes pelo processo do jovem aprendendo, né, o jovem aprendiz lá dentro da empresa, a empresa precisa entender isso, porque senão muitas vezes recursos humanos ficam isolados, pressionado demais,
Se eu pegar recursos humanos e perguntar para vocês o quanto de tempo vocês investem hoje, a área de recursos humanos de vocês, para contratar pessoas. Quanto de tempo? É um absurdo, sim ou não? Você vai falar assim, Caetano, 90% do meu tempo, 80% do meu tempo é de energia para contratar alguém pronto no mercado. Só que esses 80%, 90% custa muito caro, porque quando você, como recursos humanos, gasta muito tempo contratando pessoas para trabalhar na sua empresa, trabalhar na empresa, certo? Você, na verdade, está perdendo o pensamento estratégico. Concordam comigo, sim ou não? Porque se você fica o tempo todo focado naquela operação, você está perdendo o pensamento estratégico. É claro que você vai ter que sempre contratar, você sempre trazer pessoas do mercado, essa é a função de vocês dentro do processo, mas vocês poderiam criar uma estrutura mais autossustentável, de formar jovens dentro da empresa de vocês, de realmente integrar o jovem, porque não adianta nada trazer o jovem para formar dentro da empresa de vocês, se ele não se sentir pertencente ao processo, para que isso estrategicamente seja uma empresa cumprindo a sua função de educação, de formação e a sua função social. Então, o grande desafio, eu fico olhando para o relógio, porque se deixar eu falo o dia inteiro aqui com vocês, né? Então, eu sei que vocês não querem me ouvir o dia inteiro, eu tenho um tempo aqui para falar. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente precisa olhar para o jovem, e cada vez mais jovem, porque às vezes eu chego nas empresas, os jovens estão liderando as empresas, e muitas vezes os jovens foram formados lá dentro. E a gente precisa criar um processo que seja de verdade integrado. Então, nós precisamos pensar nesse processo, porque isso daqui, esse aqui é meu livro mais recente, chama O Rito de Passagem do Líder. E é um livro que eu estou muito apaixonado por ele. Imagina, esse livro, ele tem 300 páginas. E eu fiz a maior loucura da minha vida. Eu já tenho outros livros escritos, mas esse livro de liderança eu escrevi porque ele fala sobre a formação de um novo líder. A formação do novo líder. E o que eu mais vejo dentro das organizações, líderes que de verdade funcionam muito bem, é claro que às vezes você traz gente de fora, são os líderes que foram formados dentro da própria organização. Esses são os caras que eles entram, não só com uma capacidade de liderar e técnica extraordinária, mas eles entram com a essência daquela empresa. Então, quanto mais você antecipar o processo de formação dos jovens, mais você antecipa o processo de verdade de formação de líderes dentro da sua organização. Mais você antecipa o processo dessa formação do líder dentro da sua organização. Esse livro é um romance, 300 páginas, capa dura, que fala exatamente sobre esse processo, o como nós temos que formar líderes dentro da nossa organização. E o como formar líderes é algo que começa muito antes, começa muitas vezes com o jovem aprendiz lá dentro. Então veja que dentro desse cenário de complexidade que a gente vive, a gente precisa entender isso. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte: muitas empresas, e de uma maneira muito generosa, elas participam de projetos sociais. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Muitas empresas participam de projetos sociais de uma maneira muito generosa e muito legítima. Mas quando você decide trazer o menor e o processo de aprendizagem para dentro da sua empresa, você para de participar de um projeto social e você passa a ser um projeto social. Porque quando você mantém o jovem na escola e você forma esse jovem dentro da sua empresa, além de estrategicamente ser muito importante, porque esse jovem formado dentro da sua empresa, no futuro ele vai ser o líder da sua empresa com a essência máxima da sua empresa, a sua empresa deixa de ser alguém que investe num projeto social e passa a ser o próprio projeto social. O projeto de formar jovens e de transformar jovens dentro da sua organização. A sociedade precisa disso, porque se todo mundo que tem empresa, se todos os empresários, se todos os gestores, e muitas vezes se todas as pessoas de recursos humanos entenderem esse processo de sermos um instrumento de transformação social, cara, isso é muito poderoso. Então eu vejo que é muito mais fácil, muitas vezes, a gente dar o dinheiro para um projeto social, que é legal, que é bacana, e que é generoso, e que não tem nenhuma crítica, e é muito mais complexo a gente montar essa estrutura dentro da nossa empresa, desenvolvendo jovens, capacitando jovens. E o futuro da nossa empresa passa por isso. Então imagina se você, de recursos humanos, que está aqui hoje, se você olhar daqui a 10 anos e falar bem assim, essas pessoas aqui da empresa, elas foram pessoas formadas aqui dentro com jovem aprendiz. Isso tem um peso muito grande para você essencialmente, para a empresa, para a sociedade e, acima de tudo, para essas pessoas, que muitas vezes não sabem o caminho de estudar, inserção no mercado, não sabe fazer esse movimento. E eu volto a dizer, eu sei os bloqueios que a gente tem,
Eu sei que a gente gasta 70%, 80% do tempo novo recrutando pessoas e resolvendo problemas dentro da organização, mas se nós, de verdade, não abrirmos um espaço da nossa agenda para fazer algo que realmente seja transformador, quem sabe esse espaço não aconteça dentro da empresa. Nós temos que abrir esse espaço. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é o seguinte: se você não colocar as suas prioridades na sua agenda, alguém vai colocar as prioridades dele dentro da sua agenda. Se você não colocar as suas prioridades na sua agenda, alguém vai colocar as prioridades dele. E você nunca vai ter o momento ideal para colocar as suas prioridades dentro da agenda. Nunca vai ter. Hoje eu estou com o tempo livre, eu vou começar a colocar minhas prioridades dentro da agenda. Se você de verdade não forçar esse processo, ele nunca vai acontecer. Naturalmente, ele não vai acontecer. Então, a minha provocação com vocês é que vocês abram essa pauta que é estratégica. Que muitas vezes o diretor da empresa, o sócio da empresa, o conselho da empresa vai falar: pô, mas nós vamos investir tempo nisso. Vamos, porque nós estamos investindo tempo no futuro da nossa organização. Essencialmente é isso. É uma ação de construção de uma nova organização. A organização no futuro vai ser formada por pessoas que estão aqui dentro hoje. E quanto antes elas entrarem mais uma vez, mais você vai ter resultado e vai conseguir colher resultado. Toda empresa deveria ser uma escola. Toda empresa deveria ser uma escola. E não só no jovem aprendiz, como toda empresa deveria ser uma escola em todo momento dela. É muito louco isso, porque as pessoas elas passam a vida estudando, e quando elas entram na empresa, parece que acaba isso. Parece que acaba esse processo. O processo de educação nas empresas é muito louco. A Venda Mais é uma empresa que, durante muitos anos, a gente teve uma revista de vendas no Brasil, né, a revista mais importante da América do Sul, e hoje a gente tem um ecossistema gigante de vendas lá dentro da Venda Mais. A gente fica olhando o quanto as empresas, de verdade, elas perdem a capacidade de treinar. A área que mais capacita no Brasil hoje é a área comercial. Olha que loucura. A área que mais capacita no Brasil é a área comercial. 80% da capacitação no Brasil é investida na área comercial. Eu sou muito feliz por isso, né? Eu sou muito feliz por isso, né? Porque a nossa empresa vive disso. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sendo a área que mais capacita no Brasil, sabe quantas vezes, em média, por ano, as pessoas são capacitadas? 2 dias por ano. Se as pessoas são capacitadas 2 dias por ano, vocês acham que elas vão ter alta performance, sim ou não? Não vão ter. É uma coisa que você falava assim: Caetano, eu quero correr uma maratona. Quantas vezes você vai treinar por ano? 2 vezes. Eu já começo a fazer uma oração já, né? Porque algo vai dar muito errado nessa maratona, certo? Então, quando eu falo que toda empresa tem que ser uma escola, é porque toda empresa tem que entender o processo de aprendizagem que vem lá do jovem, como um processo fundamentalmente estratégico para a empresa, mas ela tem que entender que depois que esse jovem está lá dentro, e depois que os profissionais estão lá dentro, ela tem que continuar olhando capacitação como algo estratégico dentro da organização. E isso, infelizmente, não acontece. Isso, infelizmente, não acontece. Então, a gente tem por obrigação abrir esse espaço dentro da empresa para refletir sobre isso. Então, o jovem aprendiz, o processo de aprendizagem do jovem, ele faz parte de uma visão muito mais ampla de formação das pessoas dentro da organização. As pessoas não veem isso acontecer. Vou contar uma história aqui, por exemplo, de capacitação. A minha cunhada trabalhava numa farmacêutica gigante, fora do Brasil, na Suíça, e ela tem uma equipe gigante no campo, uma equipe gigante no campo. Todas as sextas-feiras, as pessoas têm um treinamento online. Treinamento online, uma capacitação online. E essa capacitação online, ela é feita no mundo inteiro no mesmo horário. Sexta-feira, 4 horas da tarde. Porque nenhum médico quer receber nenhum propagandista sexta-feira, 4 horas da tarde. Ninguém quer. Nem você quer receber ninguém sexta-feira, 4 horas da tarde. Você que está pensando em vão curtir o final. Sextou, né? Aí, sexta-feira, 4 horas da tarde, todo mundo passava por um treinamento. Toda sexta-feira, 4 horas da tarde. E ao final do treinamento, as pessoas passavam por uma prova para avaliar o conhecimento que elas tiveram do que elas foram treinadas naquele treinamento. Você acha que a equipe comercial deles era muito boa, sim ou não? Sim ou não? Cara, é muito boa. É muito boa por quê? Porque simplesmente toda sexta-feira eles capacitavam e porque eles eram uma escola. Eles capacitavam e eles não tinham vergonha de, no final do treinamento, cobrar o resultado do treinamento. Então, às vezes, a gente tem medo de fazer isso. Mesmo no processo de aprendizagem do jovem, muitas vezes a gente fica muito distante de o quanto esse jovem de verdade está evoluindo lá dentro. Muitas vezes você tem jovens aprendizes que entraram na empresa e foram efetivados na empresa, e aqui eu vou falar uma coisa que eu acho gravíssima.
E eu incentivo isso muito em todas as empresas que eu estou. Muitas vezes esse jovem, que era um jovem aprendiz, que foi efetivado pela empresa e está lá, ele nunca teve a oportunidade de dar o depoimento dele para outros jovens aprendizes que estão lá dentro da empresa. E nada é mais forte do que eu, que fui um jovem aprendiz dentro de uma empresa, chegar para a moçada que está entrando, os novos jovens aprendizes dentro de uma sala e falar bem assim, eu fui um jovem aprendiz. Eu sou um exemplo de que a gente pode fazer esse movimento e olhar para o futuro de uma maneira muito forte. Então, eu estou falando para vocês e fazendo essas provocações para vocês, para mostrar que a gente pode ser extremamente estratégico nesse processo. Que ele não precisa ser um peso, ele não precisa ser um fardo, ele não precisa ser nada cansativo. E simplesmente com instituições como Gerar aqui, você pode abrir as portas da sua empresa e você pode falar, vamos testar. Vamos ver se dá certo. Você pode falar assim, Caetano, isso não der certo. Você nunca vai ter 100% de certeza. Mas se você não abrir a porta, eu tenho certeza que não vai dar certo. Então, tem uma sociedade se organizando, certo? Tem uma sociedade se organizando para, de alguma maneira, te ajudar a entrar nesse processo. E esse processo é extremamente estratégico. E eu não estou aqui para falar isso porque eu estou num evento, né, do Gerar, eu não estou aqui para falar isso porque realmente eu acredito nisso com toda a força que eu posso acreditar. Então, se desafiem. Se desafiem a olhar para a capacitação do jovem como algo importante, é a formação do seu futuro. Tem uma frase que eu sempre falo, né, nas minhas redes sociais, que é isso daqui, treine sua equipe ou resolva o problema de uma equipe que não foi treinada. Traga jovens para formar dentro da sua empresa, para que você não tenha que ir lá na frente ficar disputando pessoas prontas no mercado, porque você não capacitou os jovens dentro da sua organização. Isso é estratégico, isso é transformador. Você vai investir tempo em pessoas. Seja o tempo que você vai investir em pessoas sentado numa mesa para demitir pessoas que não têm perfil para estar na sua empresa, seja você sentar numa mesa para abrir um projeto desses, para colocar um Gerar dentro da sua empresa ou qualquer outro processo de aprendizagem dentro da sua empresa e formar pessoas dentro da sua empresa que tenham realmente a essência do seu negócio, para que você não tenha que gastar tempo sentado numa mesa demitindo pessoas que não têm perfil para trabalhar com você. É uma decisão sua. Ou você vai trabalhar do lado de formar pessoas, ou você vai trabalhar do lado de resolver problemas de pessoas que não foram formadas. Mas você vai investir tempo em pessoas, você vai investir energia em pessoas. E mais do que recursos humanos, isso é uma cultura da organização, mas ela parte daí, dessa semente chamada recursos humanos, que para mim é a semente mais maravilhosa que tem de transformação de uma organização. Ah, Caetano, mas eu não tenho espaço. Você nunca vai ter espaço se você não arriscar. Você nunca vai ter espaço se você não arriscar. Você nunca vai ter espaço se você não se tentar, se você não se expor, se você não falar das suas convicções. Nunca vai ter. Então, abra espaço para você. Todo mundo tem problema para resolver. Né? Você pode falar assim, pô, Caetano, mas eu estou numa empresa familiar e eu estou na cabeça dura. Eu sei que isso nunca acontece. Eu estou numa empresa que só fala de lucro, e como é que eu vou colocar a visão nossa de recursos humanos? Isso também nunca acontece. Né? Ou eu estou numa empresa tal, todo mundo tem problema. Uma vez, eu estava vindo para Florianópolis aqui, e eu estava no avião, e eu estava no segundo assento, muito cansado, tinha viajado muito durante a semana, feito um monte de loucuras por aí pelo Brasil, e aí entrou na minha frente um cara, barbudão, com sobretudo, e ele entrou conversando com as aeromoças do avião, como se elas fossem amigas íntimas, né? Tudo bem, como é seu nome? Ele olhava no crachá, falava o nome da pessoa, eu olhei e falei, cara, esse cara deve ser comandante do avião, né, cara? Esse cara é alguém que conhece todo mundo aqui dentro, né, cara? E deu oi para todo mundo, e conversou com todo mundo, não sei o quê. Eu fiquei olhando e falei, cara, quem é esse cara? De repente ele sentou na minha frente, eu falei, agora eu vou saber quem que é, porque eu gosto de uma fofoca, né? Aí eu sentei ali no banco de trás dele, eu estava sentado no banco de trás dele assim, e entrou um cara do lado dele, sentou do lado, um cara todo tatuado, um pouquinho mais cheinho assim, e do outro lado entrou um executivo, claramente um executivo. E aí ele começou a falar com os caras numa voz alta, que eu estava no assento atrás e eu ouvia, mas acho que até 10ª fila eu ouvia ele falar. Ele falava alto pra caramba, barbudão assim, dele olhou para o cara do lado e falou assim, o que você faz? Pro tatuadão. Ele falou, eu tenho uma startup de ajudar agências de marketing digital a trabalhar os processos dele dentro da empresa. Ele falou, pô, esse negócio está bombando. Ele falou, pô, graças a Deus está bombando. Aí ele olhou para o outro cara do lado e falou, o que você faz? Daí o cara falou, eu tenho um estaleiro. Cara, eu adoro barco.
Quando ele falou, tenho estaleiro, eu falei, nossa, que inveja, né? Porque a gente inveja, né? Acho que o negócio do outro é melhor que o nosso, né, cara? Eu falei, que inveja, né, cara? O cara tem estaleiro, tá ganhando uma grana. Aí ele foi conversando, aí o tatuado olhou para ele e falou, o que você faz? Daí ele falou, sou psicanalista. Daí eu falei, é louco mesmo, né? Porque esse povo é tudo louco, né, cara? Aquele cara que mergulha na mente dele, na mente dos clientes, né? Eu olhei e falei, meu Deus do céu, né, cara? Aí ele falou, aí o cara que está fazendo na minha frente, de bermuda, o tatuadão, tinha uma tatuagem na perna lá. E eu dei uma olhada assim, ele falou, que tatuagem é essa? Eu já, né? Olhei a tatuagem, ele falou bem assim, fiz essa tatuagem. Daí ele falou, essa tatuagem quer dizer o quê? Daí ele falou, não vem ao caso. Eu falei, caraca! Daí ele falou, mas por que você fez essa tatuagem? Daí ele falou, porque eu separei. Eu falei, gente, que intimidade é essa para falar num avião, né, cara? Separei. Aí o cara, mas por que você fez a tatuagem? Daí ele falou, para nunca mais casar. Porque toda vez que eu olhar para a tatuagem, eu não vou lembrar de não casar mais. Porque o cara que separa, ele tem ódio do casamento, né, cara? Porque a culpa nunca é da gente, a culpa é sempre do casamento. E ele olhou e falou assim, para nunca mais casar. Daí o cara falou, deve ter sido brava a separação. Daí ele falou, foi ruim. Daí eu falei, caramba, cara. Aí ele pegou, olhou para o outro lado e falou bem assim, me conte uma coisa. Como é que está o estaleiro? Aí o cara falou bem assim, eu estou ferrado. Eu falei, caramba, cara, eu nem queria ter estaleiro mesmo, né? O cara está ferrado, né, cara? Aí o cara falou, por que você está ferrado? Daí ele falou, porque eu vendi barco. Quem tem muito dinheiro para comprar iate, quando decide comprar, paga. Cara muito rico paga antes de receber. A gente só paga depois de receber, uns 30 dias depois, né? Esses caras não pagam antes. Por quê? Porque ele quer manter o preço. Ele não quer ter risco. Eu estou com o dinheiro, pum, eu pago. Ou eu financio e já pago. Ele falou assim, só que teve uma inflação desgraçada em um monte de coisa do navio, dos barcos, dos barcos, e o preço aumentou demais. E eu estou entregando o barco que o cara pagou X, que hoje custaria X mais 50%. Eu falei, nossa, que coisa ruim esse negócio de barco, né? Aí o psicanalista olhou para os dois e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para os dois e falou o seguinte, você tem problema, né? Aí o tatuado falou assim, sim, eu tenho. Daí ele olhou para o outro e falou assim, e você também tem problema, né? O outro falou bem assim, sim, eu tenho problema. Daí ele falou bem assim, sabe de uma coisa? Se eu perguntar nesse avião se todo mundo tem um problema, todo mundo vai dizer, sim, eu tenho um problema. Se eu perguntar nessa sala se todo mundo tem um problema, sim ou não? Sim. Todo mundo tem. Ah, meu pai está doente, o outro está não sei o quê, estou sem grana, todo mundo tem um problema. E aí o psicanalista falou uma das coisas que eu nunca vou esquecer na vida, que foi o seguinte, o grande desafio é que todo mundo tem problema, e a gente vive a ilusão de que a gente vai fazer o que tem que ser feito quando deixar de ter problema. E esse momento nunca vai chegar, porque a vida da gente é ter problemas que vão alternando um em torno do outro. Então, se você ficar esperando o momento certo para investir nisso que a gente está conversando aqui, nesse projeto maravilhoso, você não vai fazer nunca, porque você vai sempre ter um problema para resolver. Você vai sempre ter um problema maior para resolver. E se você não parar e falar bem assim, eu vou abrir um momento para que eu, como gestor de recursos humanos, faça a diferença dentro dessa organização, ainda que isso possa representar um risco para mim. Se você não fizer isso, mesmo nessas turbulências da empresa que só pensa em dinheiro, na empresa que é familiar, na empresa que não sei o quê, você nunca vai fazer. Você pode trocar de empresa e trocar de empresa. Você vai entrar em empresa e todas elas têm problemas. E você vai ter que se criar como uma flor que se cria no meio da pedra, no meio dos problemas. Porque esse é o jogo e esse é o desafio. Então a gente não pode passar a vida da gente inteira pensando bem assim, eu vou começar um projeto de jovem aprendiz lá dentro da empresa quando tiver tudo resolvido. Lamento informar, nunca vai tudo resolvido. E quem sabe se você não começar um processo como esse hoje, lá na frente você vai ter muitos mais problemas a serem resolvidos, que é o problema de ter pessoas dentro da sua empresa que não estão alinhados com o que você realmente acredita e com o DNA e com a essência da sua empresa. Então não espere não ter problemas para fazer o que é realmente importante, porque isso nunca vai acontecer. Valorize o seu trabalho. Veja que a hora que aquela pessoa do RH, para encerrar aqui a nossa conversa, na hora que aquela pessoa do RH
levou aqueles jovens aprendizes para uma reunião de conselho, ela correu um risco, certo? Mas ela também fez uma coisa que muitas vezes a gente não faz, que é valorizar o nosso trabalho, que é valorizar as nossas iniciativas dentro da organização. Parece que falar da gente, que elogiar, é um ato de orgulho. Na verdade, não é um ato de orgulho, é um ato de sustentação da transformação que a gente está impondo na nossa empresa. Esse é o jogo. Então, eu queria chamar de todos vocês, para que vocês façam a diferença nas suas empresas, que vocês arrisquem. O mercado está aí, cara. Eu não conheço ninguém bom que está disponível no mercado. Você conhece alguém bom disponível no mercado? Bom mesmo? Cara, a maioria das pessoas boas, claro que fica um tempo disponível, mas depois já acha um lugar. Quem é bom está sempre com lugar no mercado. E as pessoas que realmente arriscam, elas muitas vezes falam assim, Caetano, eu achei que se eu não arriscasse eu estaria mais seguro. Mas você fica muito mais seguro quando você arrisca. E um projeto de formação de jovens dentro da empresa, de capacitação de jovens, é um risco delicioso da gente correr. Então, corra esse risco. Para que a gente não tenha esse problema que você falou, de termos jovens trabalhando, muitas vezes, onde não deveriam, sem educação. A transformação depende de vocês, depende de você arriscar. Mas não arriscar é muito mais perigoso no dia de hoje. Tá bom? Gente, muito obrigado. Prazer demais falar com vocês. Uma honra estar aqui, tá bom? Valeu, super obrigado. Valeu. Obrigado, tá? Eu que agradeço. A Thalita vai entregar um presente para o senhor. Obrigado pela sua fala. Tem um fã do senhor aqui hoje, ó, o Thiago Schroeder, é isso? Ele trouxe para fazer um sorteio surpresa. Esse aqui é o presente da Gerar. Esse aqui é para a gente sortear? Então, vamos lá. Mais um sorteio surpresa presencial. Pessoal, daqui a pouquinho vai ter intervalo, tá? Se puderem segurar mais um pouquinho, daqui a pouquinho vai ter intervalo. Fiquem tranquilos. Podemos fazer mais um sorteio aqui, que o pessoal trouxe presente aqui. Presencial, para quem está aqui. Segurem um pouquinho aí, pessoal, daqui a pouquinho vai ter intervalo. Queria mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Para o Beto, está falando bem da palestra aqui, ó. Pessoal de Curitiba, Pato Branco. Está atualizando aqui o chat. Florianópolis, São Miguel, Maringá, Chapecó. Várias pessoas de Chapecó. Vamos fazer o sorteio, então? O que tem aqui, Tiago? Fala para nós. Tiago? Uma calça jeans. Calça jeans da marca Index, viu? Ramon. Olha que bonito. Ó, pessoal, o Ramon começou como aprendiz e hoje é sócio dessa marca, da Index. Parabéns. Vem cá, Ramon, vem cá. Pessoal, e não estava programado isso aqui, viu, gente? Isso aqui foi espontâneo. Obrigado, Ramon. Parabéns pela sua história, né? São fãs ali do Marcelo Caetano, nosso palestrante também. Vamos sortear, então, essa... Vamos fazer uma publi aqui, ó, pessoal. Index. Use Index. Aí, tá vendo? Depois a gente acerta lá, viu? Beleza? Depois você arruma para mim também, né? Vamos sortear? Põe na tela, então. Para quem está aqui presencial, tá bom, pessoal? Pessoal do online, vamos sortear essa calça da Index, boa sacola aqui, dá para ver que é um produto de qualidade. Vamos lá, então? Pode dar-lhe aí, Filipão. 3, 2, 1. O vencedor é o Harrison, do KW Institute. Harrison. Ô, Harrison. Aqui, ó. Por favor, Ramon. Vamos entregar aqui, ó. Pode vir aqui no palco, aqui, mais para cá, ó. Faz uma foto entregando para o Harrison, obrigado. Harrison, que é lá do Instituto, que é uma empresa parceira da Gerar. Pessoal, vou pedir um pouquinho de atenção só de vocês. Porque eu vou passar a programação para vocês, pessoal. Nós vamos ter agora uma fala da Jaqueline, tá? Que ela vai falar um pouquinho sobre a metodologia da Gerar. Vai ser rapidinho. E depois nós vamos ter um café, que é um café com networking. Então é o momento de você estreitar os laços entre as empresas, entre as instituições, entre os aprendizes e as autoridades presentes, beleza? Depois desse café, que vai ser 15, 20 minutinhos, nós vamos ter os melhores sorteios. E vamos ter também uma mesa
redonda, que não vai ser bem uma mesa, né? Com o doutor Pazin e a doutora Luciana Carvalho. E também temos a palestra sobre NR01 com a Kelly Correia. Tudo jogo rápido, beleza, pessoal? Então fiquem, só mais uma fala e nós vamos ter o nosso intervalo, beleza? E vai ter mais, depois do intervalo vai ter uns sorteios, ó, top. Pessoal que está online, calma que eu vou fazer aquela chamada bonita e tal, entendeu? Vamos convidar ela, que é gerente de formação da Gerar, assistente social, especialista em sustentabilidade e tecnologias educacionais, para falar sobre o ciclo do aprendiz Gerar e a jornada do aprendiz. Recebamos com grande alegria uma salva de palmas, Jaqueline Fabiani. Bom, gente, boa tarde. Obrigadão. Minha garganta com uma tosse mesmo. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, ver esse auditório cheio, ver todas as pessoas que estão participando aqui de forma remota e poder apresentar para vocês, né, aqui de forma resumida, de forma muito rápida. O pessoal não queria deixar eu participar, deixaram só porque a nossa coordenadora de relacionamento institucional está de licença maternidade, porque é sempre ela que faz, porque ela fala bem e rápido, né, Elô? Eu enrolo, eu gosto de falar. E assim, são 20 serviços, né, que a gente quer apresentar para vocês, nossas empresas, e que falam dos nossos diferenciais que foram construídos ao longo de todos os anos que a gente trabalha com aprendizagem. Por que que esses serviços são tão importantes? Porque esses serviços são a nossa cara. Esses serviços aqui, eles falam do nosso DNA. Eles falam do que é a Gerar efetivamente, né? Cada um desses serviços é uma preocupação nossa com a qualidade do trabalho que é realizado para vocês. Então, eu vou falar deles rapidamente aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, posteriormente, vocês podem falar com as nossas equipes. Depois, no café, vocês podem chegar, podem conversar comigo ou com as outras pessoas que fazem parte da nossa equipe. Então, vamos lá. Aqui, o nosso primeiro serviço. Todos os nossos cursos, todos eles, todos os serviços que são realizados pela gente, todos eles têm registros, todos os registros exigidos pelo Ministério do Trabalho, que fazem com que os nossos cursos tenham legalidade e garantem para vocês que vocês possam, em qualquer momento, apresentar esses cursos para o Ministério do Trabalho. Então, nunca vai existir a menor possibilidade de que vocês recebam uma fiscalização e vocês estejam, ou a Gerar esteja, aí incorrendo em qualquer tipo de irregularidade. Tá? Então, essa é uma preocupação muito grande da Gerar. A Gerar costuma agir de forma muito correta, né? E se preocupa muito com essas questões que envolvem regularidade nos seus processos e na sua documentação. Aqui os nossos cursos. Atualmente, a gente tem 12 cursos, né? Serviços administrativos, produção, alimentação, logística, entre outros cursos, aí no total são 12, que são divididos entre 6 e 4 horas. Por que essa divisão de 6 e 4 horas? Para se adequar melhor à demanda de cada uma das nossas empresas, demandas de serviços. Porque a gente sabe que vocês, muitas vezes, eu quero um jovem que trabalhe 4 horas de manhã, outro jovem que trabalhe 4 horas à tarde, lá na área administrativa, porque isso atende melhor a minha área. Ou então eu preciso de um jovem que trabalhe 6 horas, porque isso é mais adequado para mim. Então, ele entra às 8, sai às 14, ou outra forma, em outro horário que vocês prefiram. Então, a gente tem esses 2 horários e 12 cursos hoje,
E sempre, né, a gente está lançando aí novidades, novos cursos, estudando constantemente o mercado de trabalho para lançar outros cursos que atendam às demandas que vocês têm. Hoje, as modalidades que a gente tem nós temos aprendizes na modalidade presencial e também no híbrido e no EAD. Aqui, eu não sei se todos vocês sabem, mas a gente tem um programa de pré-aprendizagem que se chama Gerar Esquenta. O Gerar Esquenta, ele tem como proposta trabalhar com jovens de vulnerabilidade social para que eles estejam mais preparados para o mercado de trabalho e para que, quando eles cheguem até um processo seletivo dentro da empresa de vocês, eles saibam como se portar, eles saibam como que é um processo seletivo, como construir um currículo, como fazer um cadastro, de repente, lá no site de vocês, né? Esse processo de autoconhecimento, ter um projeto de vida. Então, todo esse trabalho é feito no projeto No Esquenta e tem aí a intenção de desenvolver competências e habilidades desse jovem para inserção no mercado de trabalho aí no primeiro emprego. Esse serviço, gente, ele é realizado pela nossa equipe de captação. Até eu não sei se tem alguém aqui do setor de captação, agora. Ó, o Ademir lá atrás, mais alguém? Não, só está o Ademir da nossa equipe de captação agora. A gente faz um trabalho, gente, que é o de orientação em relação às cotas das empresas. Então, sempre que vocês estiverem em dúvida em relação se vocês estão cumprindo a cota, se vocês estão legais em relação a isso, vocês podem entrar em contato com a nossa equipe. Isso não tem custo nenhum para vocês. A nossa equipe vai fazer o cálculo certinho, vai conversar com vocês, vai avaliar qual a área que vocês precisam cumprir com os aprendizes, inclusive até, de repente, de ir na empresa, visitar, avaliar onde vocês podem colocar os aprendizes, quais as áreas que se adequam melhor e tudo mais. Tá? Então, a nossa equipe de captação ela é preparadíssima para fazer esses cálculos e fica à disposição de vocês no momento que vocês precisarem. Aqui é o processo seletivo, né, de jovens para as nossas vagas de aprendizagem. Então, a gente tem uma equipe que é super qualificada para captar esses jovens e atender às demandas de contratação de aprendizagem de vocês. Então, identificar qual que é o perfil desse jovem. O jovem pode ser maior? O jovem pode ser menor? Hoje, a gente sabe que tem muitas empresas, às vezes, que preferem jovens maiores. Mas, gente, tem muito jovem de 16, 17 anos que é menor e que pode suprir totalmente a demanda de vocês nas vagas de aprendizagem. Sendo que um jovem maior, muitas vezes é contratado, fica 2, 3 meses na empresa e é uma vaga efetiva. O jovem menor, ele não sai. Né? Então, assim, é uma coisa para vocês se atentarem, começar a avaliar de uma forma diferente e prestar atenção que, muitas vezes, numa área administrativa, uma área de logística, almoxarifado, essas vagas elas podem ser atendidas por jovens menores. Né? E aí, a gente avalia desde o local onde o jovem mora, qual que é o perfil desse jovem. Porque, às vezes, a empresa quer eu quero um jovem que ele vai ficar nessa área de atendimento, ele vai conversar com os colaboradores, vai verificar tais e tais temas e não sei o quê. Eu não posso colocar um jovem super analítico, super na dele, quieto. Esse jovem não tem perfil. Por mais que ele vá desenvolver, né? Às vezes também não é a vontade do jovem trabalhar nessa área num primeiro momento, vai ser um susto para ele. Então, a gente faz todas essas avaliações e vai adequando para que essa vaga de aprendizagem com esse jovem tenha total sucesso e a gente possa garantir aí a efetividade do processo de aprendizagem, tanto para a empresa quanto para o aprendiz. Aqui a gente faz um dos diferenciais nossos no processo de contratação do aprendiz, é que a gente faz todo o processo de contratação sem que a empresa precise se mobilizar. Então, assim, a validação dos documentos, todo o processo de mobilização do jovem, o contrato, tudo isso é feito de forma digital. A única coisa que a empresa vai precisar fazer é a parte de encaminhamento médico,
os encaminhamentos ali de contratação mesmo, mas toda a mobilização documental, de validação de documentos, ela é feita pela Gerar, então, deixando, desburocratizando o máximo possível esses processos. Uma coisa que eu preciso falar, que eu acho bem importante a gente reforçar, é que, assim, a gente vive num mundo capitalista, né, gente? E a gente sabe que as empresas, né, vocês que estão aqui hoje, vocês têm que cumprir cota. E, muitas vezes, isso é uma dor para a empresa, ter que cumprir cota. E a gente fica naquela coisa assim, nós fornecemos aprendizes. Para nós, entidade formadora, o nosso público, no caso, são vocês, empresas, e o nosso aprendiz. A gente tem que garantir qualidade formativa para o nosso jovem. A gente tem que fazer com que esse jovem que entrou no curso de aprendizagem saia com uma bagagem efetiva, que ele saia da aprendizagem como um futuro profissional que tem garantias de uma vida melhor, uma perspectiva de ser um profissional com qualidade, uma perspectiva de ter um sucesso profissional. Só que, por outro lado, aí a empresa, a gente, como entidade formadora, a gente vê que, não necessariamente, a gente precisa só, a empresa tem que cumprir a cota. Não é só isso, gente. Vocês precisam entender que a gente não vê só dessa forma. O aprendiz, ele está na empresa para aprender e ele está lá para produzir também. O aprendiz não é uma samambaia, gente. Ele não está ali para enfeitar canto. Vocês precisam entender isso, que o aprendiz ele pode ser o que qualquer outro funcionário dentro da empresa é, sendo respeitados lá todos os critérios, as atividades que estão previstas lá dentro do CBO. Mas se é um aprendiz de serviços administrativos, tudo o que um assistente administrativo faz, a partir do momento que o aprendiz aprendeu, ele também pode fazer. Né? Então, assim, só que muitas vezes as empresas elas ficam cheias de dedos. Mas ele é o aprendiz. Gente, o aprendiz está ali para aprender. O aprendiz está ali para produzir também. E eu tenho certeza que muitos dos aprendizes que estão aqui, eles se sentem muito mais valorizados, eles se sentem muito mais pertencentes à empresa quando eles são cobrados, quando eles participam realmente dos processos, quando eles têm metas a cumprir, né? Metas aí, entre aspas, né? Porque a gente sabe que é diferente para o aprendiz, mas assim, quando eles realmente participam disso tudo. Então, o aprendiz ele não é diferente de um outro colaborador. E a Gerar tem isso muito claro nos nossos processos de acompanhamento, nos nossos processos formativos. O aprendiz é um funcionário da empresa. E ele tem que produzir, e ele tem que ser qualificado, ele tem que ser cobrado, orientado e acompanhado, com o diferencial que ele está num processo educativo. Mas ele também é um colaborador da empresa, e é dessa forma que ele tem que ser visto. Né? Com cuidado, né? Com muito amor e acolhimento, que eu acho que isso é o básico dentro da educação e dos processos de qualificação profissional, mas ele também compõe a força de trabalho da empresa. Contrato. Aqui os nossos aprendizes recebem 2 camisetas, né? A Heloísa comentou aqui que hoje a gente está com 11 mil jovens, né, que compõem aí os aprendizes da Gerar. Então, todos os nossos aprendizes usam a camiseta para que a gente possa identificá-los. E também, algumas empresas, a grande parte delas, utilizam também essas camisetas para que os jovens trabalhem e para que elas possam identificá-los também no dia a dia, no trabalho. Então, esse é o uniforme dos nossos... Os nossos aprendizes têm uniformes. Aqui a gente tem uma plataforma, gente, que faz, toda vez que a gente gera um contrato, a nossa plataforma também gera o calendário dos jovens. Por que isso é tão importante para as nossas empresas? Porque é uma forma das empresas acompanharem todo o calendário de aprendizagem do nosso aprendiz. Então, a empresa sabe quando o jovem está no curso, quando ele tem recesso, por algum motivo tem um recesso, quando ele tem férias, caso a empresa agende férias, ou quando, feriado nacional, tudo o que foi agendado ou previsto durante o período do contrato de aprendizagem está aqui no calendário. Então, isso aqui a empresa recebe quando assina o contrato, e é uma ferramenta importantíssima aí para o RH, para fazer o acompanhamento, né, e a gestão dos aprendizes.
Aqui a gente vai falar do nosso xodó, que é a metodologia Jornada do Aprendiz. Então, a nossa equipe... Deixa eu tomar um. A Gerar, ela tem uma equipe que é o LABIM. O LABIM é o Laboratório de Inovação Educacional da Gerar. E a equipe do LABIM construiu uma metodologia educacional que é a Jornada do Aprendiz. Jornada do Aprendiz, ela foi baseada na Jornada do Herói. Não sei se vocês já ouviram falar da Jornada do Herói, mas é um exemplo que o pessoal usa bastante, que é mais ou menos, a Jornada do Herói é como se fosse um filme da Marvel. Então, você levanta de manhã e você está lá, ok, de repente aparece um super desafio, alguém vai dominar o mundo e você tem que vencer o grande vilão. Eu gosto de usar a gente mesmo, entendeu? O nosso dia a dia. Eu gosto de me considero e considero vocês todos como grandes heróis. Porque todo dia a gente tem que vencer a nossa vontade de ficar na cama e sair lá do nosso quentinho e encarar a nossa vida e a nossa realidade. E é isso a metodologia Jornada do Aprendiz. Então, o nosso jovem também, ele tem desafios reais, desafios diários, onde na sala de aulas eles trazem esses desafios, né, principalmente os desafios que eles encaram em suas empresas, dentro de uma proposta metodológica. E, em cima disso, eles buscam soluções em conjunto no grupo, né? Tudo isso de forma... Tem conceitos, tem muita discussão, tem trabalho em equipe, mas eles estão constantemente trabalhando com problemas reais, buscando soluções baseadas em conceitos e tudo mais, mas buscando soluções que eles possam aplicar, tanto na vida deles, quanto na empresa de vocês. Então, aqui, então, a gente tem a metodologia. Essa metodologia, ela oferece tanto os planos de aula para os instrutores, oferece livro também, lá, o conteúdo para os nossos aprendizes, né, de todos os cursos que a gente tem. Aqui, isso aqui para as empresas. A gente tem um sistema de acompanhamento, gente, onde a gente tem todas as informações dos aprendizes que vocês contratam, tem a frequência dos jovens, tem a avaliação dos aprendizes, tem emendas de curso, tem também lá os processos financeiros, lá, boletos, toda essa parte financeira, se a empresa quiser consultar, está dentro desses sistemas de acompanhamento. Então, vocês podem verificar o tempo inteiro, né? Eu quero ver como é que está a frequência do meu jovem. Final do dia, vocês já podem entrar lá, depois da aula, vai estar lá a frequência do jovem, se ele compareceu ou não na aula naquele dia. Então, tudo que vocês precisarem em relação ao aprendiz está nesses sistemas de acompanhamento. Aqui, a gestão da folha pela Gerar, o que acontece? A gente tem dois formatos, né, de contratação dos aprendizes. Um é por meio da parceria, onde vocês fazem a gestão da folha do jovem e nós fazemos a gestão da aprendizagem. E a gestão por convênio, onde a Gerar faz toda a administração da folha desse aprendiz. Desde a parte de contratação, pagamento de salário, compra de vale-transporte. Então, tudo isso fica com a responsabilidade da Gerar. Isso é bem importante para grandes empresas, né? A gente tem grandes empresas que contratam dessa forma, porque acaba desonerando aí o trabalho do recursos humanos, que não se sobrecarrega e deixa isso como encargo da Gerar. Aqui, hoje, a gente tem 12 cursos, né? A gente costuma trabalhar muito forte a questão da formação dos nossos jovens, sempre muito presente aí as questões das tecnologias digitais, né? Todos os nossos cursos, eles trabalham muito com as metodologias ágeis, tecnologias digitais, com formação em laboratório, porque hoje a gente sabe que os nossos jovens precisam dessas qualificações, principalmente os cursos aí de Excel, Word, que ainda, apesar de a gente estar num mundo aí super tecnológico, onde a gente tem IA e tudo mais, a gente ainda precisa dessas ferramentas mais antigas, né, que são super presentes na nossa vida. A formação inicial, por exigência do Ministério do Trabalho, da Portaria 3872, a gente tem 10% da carga horária, que a gente faz 10 encontros iniciais,
o jovem, antes de ir para a empresa, ele fica com a gente 10 dias direto. Então, essa formação inicial tem a intenção de preparar o jovem o máximo possível para que ele chegue na empresa, se comporte de uma forma adequada, entenda quais são as demandas de vocês para o dia a dia, entenda o que é o trabalho. Né? Até tem uma aula lá que a gente de civilidade, porque a gente chegou num momento que a gente era assim, o jovem, a gente falava assim, você tem isso de dever, mas qual que são os meus direitos? Então a gente trabalha o que são direitos e deveres, né? Então assim, mas o que é civilidade? O que é estar num espaço onde eu me comporto respeitando o espaço do outro? Né? Porque eu tinha empresa que o jovem começava a trabalhar e aí ele comia no refeitório e não tirava a bandeja, gente. Isso é civilidade, isso é cuidado com o outro. Né? E a gente começou a trabalhar com essas questões, porque se eu vou trabalhar dentro de uma empresa, eu tenho que pensar na coletividade, eu tenho que pensar no trabalho em equipe. Então, esses primeiros 10 encontros levam em consideração todas essas questões. Aqui a gente tem o nosso acompanhamento social e psicológico, né? Em todos os nossos polos, em todas as nossas sedes, a gente tem equipe psicossocial. E por que essa equipe? Por que essa equipe? E eu nem vou falar assim, a equipe é super qualificada, porque isso não vem ao caso. A equipe é qualificada. Porque tem que ser psicóloga, tem que ser assistente social, pedagoga. Mas não é isso, gente. Quando a gente contrata pessoas, tem que ter brilho no olho. Porque para trabalhar com aprendiz tem que ter brilho no olho, tem que acreditar que é possível transformar vidas. E eu acho que o que o Marcelo falou aqui, disso de vocês também acreditarem, dos RHs também acreditarem, tem muito disso. Sabe? Porque a aprendizagem, colocar um aprendiz, colocar um menor dentro da sua empresa é de uma responsabilidade gigantesca. Da mesma forma que para a gente chamar um aprendiz para orientar ele, para falar do futuro dele, para falar de um projeto de vida, é de uma responsabilidade enorme. Eu sempre comento com a minha equipe, e as minhas equipes, a parte de relacionamento institucional está dentro da minha gerência. Eu falo que quando a gente falha com o aprendiz, a gente falhou com a vida dele. Quando um dos nossos professores não faz bem o trabalho dele, ele falhou com esse aprendiz, falhou com a vida dele, com o sucesso profissional desse jovem. E pode ser que ele não tenha outra oportunidade, porque não temos, esse jovem não está assim, tem oportunidade aqui, aqui, aqui. Não, ele tem pouquíssimas oportunidades. E, às vezes, ele não sabe, é a gente que tem que falar. Então, essa equipe aqui é importantíssima, essa equipe que cuida desses acompanhamentos, mas cuida também das avaliações desses aprendizes, que acompanha na empresa também, que faz as visitas nas empresas, porque isso é importantíssimo vocês entenderem. A aprendizagem não se faz sozinha. A aprendizagem se faz a muitas mãos, as de vocês, a dos pais, as nossas. A empresa não pode caminhar sozinha. Porque primeiro, assim, porque acontece muitas vezes assim, eu não estou gostando desse aprendiz, eu quero demitir. Não vai demitir. É um processo educativo, a aprendizagem é um processo educativo, o jovem errou. O que a gente faz com os nossos filhos? A gente demite? Não, a gente está educando. Então, a gente chama atenção, tenta arrumar. Só que pode chegar um momento que eu posso demitir? Pode. Está na lei que, por inadequação, você pode demitir. Só que até chegar esse momento de demissão, eu tenho que ter ralado muito em cima desse jovem. E a gente está com essa equipe, é para esse processo. Chamar pai, chamar mãe, sentar com vocês, sentar com o jovem várias vezes, quantas for necessário. Sentar com o professor, pedir acompanhamento do professor. Para isso que a gente serve, é para isso que vocês têm que contar com a gente. Só que se vocês não falam, e se a gente também não sabe, fica tudo muito mais difícil, né? Então, vocês podem, sempre devem, por favor, contar com a gente. Aqui, gente, formação de monitores. Isso é importantíssimo, tá? Mensalmente, a gente faz a formação de monitores. A nossa equipe da Gerar, ela faz essa formação de forma online, mensalmente.
Mas, assim, se vocês quiserem que essa formação seja feita de forma presencial, vocês podem conversar com as coordenações locais e sugerirem que essa formação aconteça de forma presencial. Inclusive, minha empresa é muito grande, eu tenho atualmente 20 monitores, tenho 10 monitores. E eu gostaria que vocês fizessem essa formação presencial, porque a gente acha que o rendimento vai ser melhor, sem problema nenhum. A gente mobiliza a nossa equipe, a gente vai até a empresa. São 2 módulos atualmente. Que é o primeiro módulo, é aquele que vai trabalhar com as questões legais da legislação. O que o monitor pode fazer? Né, com esse aprendiz? Como gerenciar o aprendiz? O aprendiz pode levantar peso? Pode, mas tem limite. Né? Então, não vou colocar lá o aprendiz carregar tijolo. Até pode, se for uns 2, 3. Então, assim, e dependendo do que for o CBO dele, tá, gente? Então, tem várias questões envolvidas, e é para isso que serve a formação de monitores. Para vocês entenderem até onde vocês podem ir dentro do programa de aprendizagem. Até onde otimizar esse programa de aprendizagem, né? E o segundo módulo é o do feedback de aprendizagem, onde daí os monitores vão aprender como dar feedback, como aproveitar melhor esse processo de avaliação e de feedback para que possam tirar o melhor aí dos aprendizes. O feedback é legal que você vai usar tanto para aprendizagem quanto para o dia a dia aí do trabalho mesmo desses monitores. Gerando Laços é um projeto que a gente desenvolve com os familiares dos nossos aprendizes. A gente sabe que aqueles aprendizes, principalmente os menores, que têm os seus pais junto, né, ali acompanhando, aqueles pais que, nossa, você não pode chegar atrasado, né, a empresa você tem regras para cumprir, você tem que cumprir a regra, coisa e tal. Que os jovens que têm esse acompanhamento e esse olhar mais próximo dos pais, o resultado é muito melhor. Então, mensalmente, a gente chama, de responsabilidade da nossa equipe de serviço social, a nossa equipe chama os pais, né, para fazer essa reunião, para conversar com eles sobre as dificuldades, sobre os desafios que é educar jovens e adolescentes, sobre as responsabilidades que eles continuam tendo com esses aprendizes e tudo mais. Aqui o Café com a Gerar é um evento muito parecido com esse que a gente está fazendo, onde a gente chama as empresas parceiras para a gente falar das novidades da aprendizagem. Então, assim, se sair qualquer portaria nova, aqui agora faz tempo que não sai, graças a Deus, né? Qualquer mudança, nossa, teve um burburinho de uma mudança que impactou a aprendizagem. A gente faz lá um café e a gente vai trazer essas novidades, trazer essa discussão para vocês, para deixar vocês super mega atualizados do que está acontecendo, se impactou para vocês ou se não impactou e coisa e tal. Então, tem uma periodicidade, né? O pessoal aqui de Santa Catarina está definindo como que vai ficar essa periodicidade aí para o próximo período, e eles vão continuar fazendo os eventos como esse aqui, faz um café, no final todo mundo toma um café, super legal, conversa um pouco e troca aí figurinha sobre aprendizagem. Aqui o selo ele já aconteceu em outros anos aqui em Santa Catarina também, ele acontece de forma anual. É um selo de reconhecimento de excelência da aprendizagem para as empresas que desenvolvem a aprendizagem aí com extrema qualidade. Então, hoje a gente tem grandes empresas que recebem esse selo, né? E você tem que cumprir alguns critérios para que você possa receber esse selo. Aí você usa esse selo nos seus documentos, no teu site lá da tua empresa, nos teus e-mails e tudo mais. Depois, se vocês quiserem mais informação sobre esse selo, vocês podem conversar com a equipe tira as dúvidas de vocês. Projeto Orientar, nosso xodó, gente. O Projeto Orientar ele é realizado com os jovens que estão concluindo o curso de aprendizagem. É um projeto como se fosse de mentoria para os jovens que estão concluindo, para que a gente possa garantir que, se eles não forem efetivados, que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Então, a gente trabalha aí
a postura dele, como que está, você passou pela aprendizagem, mas como que está a tua postura, como que você vai se portar na próxima entrevista de trabalho? Você sabe fazer um currículo legal? Porque agora você tem uma experiência de trabalho. Você sabe onde buscar um novo emprego, caso a tua empresa não te efetive? Então, a busca é essa, né? Então, o projeto Orientar é um projeto de mentoria. E, por último, junto com esse projeto de mentoria, a gente aí vem com o portal de empregabilidade. Esse portal ele vai ser implantado agora no segundo semestre aqui em Santa Catarina, ele já foi implantado lá no Paraná, né, e vai ser implantado aqui. O que acontece? Esse jovem que concluiu o curso, ele vai fazer cadastro nessa plataforma. E aí, lá nessa plataforma, a gente tem um nível de... ele vai passar por uma avaliação, então ele vai estar lá indicado como um jovem que concluiu o curso de aprendizagem, com um jovem que tem qualidade ali formativa. E as nossas empresas podem se cadastrar nesse portal da empregabilidade para buscar jovens para suas vagas de trabalho. Porque muitas vezes tem jovens que vão se cadastrar lá no portal da empregabilidade que não podem mais ser aprendizes. Porque saíram lá da aprendizagem com 22 anos, por exemplo, de repente já não conseguem mais entrar na aprendizagem por causa da idade. Além disso, a gente vai abrir o portal para jovens que concluíram a aprendizagem desde sempre. Né? Faz 10 anos que o jovem concluiu a aprendizagem, está desempregado, pode fazer o cadastro aqui na plataforma. E vocês, empresa, vocês vão ter a oportunidade de contratar um jovem que, de repente, foi aprendiz, fez uma faculdade, ou não, né, de repente, que teve outras experiências profissionais, mas que foi aprendiz e vai estar lá na plataforma gratuitamente para que vocês possam captar e contratarem esse jovem aí, tendo aí um jovem com uma qualidade legal, tudo mais, que já passou pela aprendizagem. Tá, isso aí vai estar provavelmente a partir aí do mês de setembro em diante disponível para vocês. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para apresentar. Tudo isso que a gente falou aqui é isso. São diferenciais que formam profissionais para o futuro. A nossa grande busca, realmente, é por garantir que vocês tenham um serviço de excelência, mas que esse serviço de excelência garanta um lugar muito show de bola para o nosso aprendiz. E que aí, lá na Gerar, a gente faça um trabalho espetacular também, e que, no final, todo mundo saia ganhando. Né? O nosso jovem, a nossa empresa, a nossa sociedade, porque é esse o grande objetivo da Gerar. Formar cidadãos, pessoas melhores, né, para uma sociedade mais adequada, menos insalubre, né, gente? E aí com maior sustentabilidade. Tá? Obrigada, gente. Foi um prazer falar para vocês. Muito obrigado, Jaqueline. Pessoal, vamos lá. Vamos ter o nosso intervalo agora, calma. Tem um cafezinho muito especial preparado ali embaixo. Pessoal que está online nos assistindo, vamos ter um intervalo de 20 minutos. Porém, muita coisa boa na volta do... Calma, Marina, não é para levantar. Calma, calma, vai devagar. Quero falar para vocês que depois do intervalo nós vamos ter excelentes conversas aqui, no modelo que nós estamos tendo, curtinhas, e vamos ter os melhores sorteios, os melhores prêmios. Então, retornamos 15 horas e 50 minutos, 10 para as 4. Beleza? Aproveitar para fazer o agradecimento do deputado Fernando Krelling, que não está conosco porque está na Assembleia Itinerante, em Chapecó, mas que nos ajudou a conseguir o espaço aqui da Assembleia Legislativa. Agradeço também a todos os nossos parceiros, da Junior Achievement Santa Catarina, do ICAEPS, da Associação Comercial de Palhoça, da Britânia, da Unisul, da Uninter, a Febraeda, e também o pessoal do Centro Cultural Anastácia, que está em peso conosco aqui hoje. Muito obrigado. Então vamos descer com tranquilidade, tomar o nosso café e voltar para a parte final do evento, que está maravilhosa.
voltando do café, já teremos um sorteio muito especial. Tá bom?